Boa noite, pessoal do YouTube! Está começando mais um Café com Arquitetura. Peguem seus cafés e vamos a mais um tema. O tema de hoje é Steel Framing. Nós queríamos falar sobre outros métodos construtivos, principalmente nos episódios, da série do Canteiro de obra. Vamos falar. Nós queríamos falar sobre outros métodos construtivos nos vídeos do Canteiro de Obras e resolvemos falar sobre um assunto muito famigerado aqui no escritório, que está sendo muito procurado pelos nossos clientes, que é o Steel Framing. É uma metodologia construtiva diferente da convencional, então vamos só lembrar que a metodologia convencional é a metodologia de laje, viga, pilar e alvenaria de fechamento. Essa alvenaria pode ser com bloco estrutural, com bloco cimentício, pode ser com bloco cerâmico. Então, a gente está falando de uma tipologia construtiva diferente dessa, que vai para uma tipologia mais leve. O pessoal fala, inclusive, que ela é mais alinhada a melhores práticas ambientais. Então, ela é mais verde. Mais ecológica. Para vocês entenderem como que funciona essa metodologia construtiva, eu vou falar resumidamente. O Caio já falou um pouquinho sobre a convencional e como que funciona a estrutura, sobre o bloco estrutural, para falar do conceito de steel frame. Então nós temos a estrutura convencional, que é feita por vigas e pilares. Então essa parte de estrutura de vigas e pilares, que é o esqueleto da casa, é o que sustenta a casa, e depois precisamos de blocos ou qualquer outro material para fazer o fechamento, que é a estrutura de vedação, na verdade a parede de vedação, E no bloco estrutural, o próprio bloco ele serve de estrutura da casa. O steel frame, o próprio material, ele serve de estrutura. A diferença do bloco para o steel frame é que realmente tem esse apelo ecológico, e você pode montar essa estrutura com maior facilidade. Ele é muito mais leve do que um bloco. Para quem não conhece, mas tenho certeza que já viu, geralmente em shoppings, em apartamentos, uma metodologia construtiva que chama drywall, que isso é utilizado muito nas reformas, que é a parede de gesso. Que ele tem aquele perfil metálico e depois duas paredes de gesso acartonado, que serve como divisória. Aquilo é quase um steel frame. A diferença é como que é montado para você utilizar ele na parte externa e interna, tá? Então, para vocês terem ideia, é muito fácil montar, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto agora. Perfeito. A estrutura de steel framing, ela pressupõe os perfis metálicos. Geralmente os perfis que ficam dentro da parede, eles são perfis de aço galvanizado. E a maior parte da estrutura mais pesada, que vai sustentar de fato a casa, ela é feita também dentro dessas paredes, porém com uma estrutura de ferro ou vigas metálicas, certo? Essas vigas metálicas, elas podem ser usadas esteticamente, com apelo estético para casa, aparentes, portanto, ou embutidas nas paredes. E diferente da metodologia convencional de laje, viga, pilar que a gente explicou aqui, a gente tem uma estrutura distribuída pela casa de uma forma um pouco diferente, porque ela é muito mais leve. Então os esforços eles vão recair em pontos diferentes do que se fossem, por exemplo, os pilares e vigas. Exatamente. O que vale a pena lembrar, que o Caio comentou sobre as vigas metálicas? A gente tem uma flexibilidade maior no steel frame, a gente consegue atingir vãos maiores, porque a gente está utilizando aço. Então a gente consegue embutir vigas treliçadas, onde que nos permite vãos mais amplos. O método construtivo do bloco estrutural, ele faz com que a gente, se for utilizar apenas esse método, a gente teria que ter vãos menores. Então, quando a gente precisa de vãos maiores, nós precisamos trabalhar com estruturas mistas. O bloco estrutural com uma viga metálica ou com uma viga em concreto, e já não acaba saindo muito econômico. Eu estou falando muito do bloco estrutural porque o steel frame ele trabalha na mesma metodologia construtiva na parte da fundação, da lógica e da parte da fundação.
porque as paredes vão exercer o peso, vão ser a própria estrutura, e para isso não precisamos trabalhar numa fundação profunda, como é no método construtivo convencional. Apenas com uma placa radier, que é uma placa que você trabalha uma pressão superficial ao solo, Vai ter imagem aí. recebendo toda a carga da parede, que é a estrutura da casa. Perfeito. Quando a gente fala de fundação profunda, a gente está falando no que no canteiro de obra a gente explicou bastante, né? Daquele sistema de broca, bloco e vigas baldrame, e depois disso contrapiso, e aí sobem as vigas e pilares superiores. No steel framing, como a gente está explicando, então é uma placa de concreto que fica sobre o solo, eventualmente vão ter também algumas brocas, mas não é uma fundação tão pesada quanto na estrutura convencional. E em cima disso a gente vem com fechamento, já fazendo paredes e estruturas ao mesmo tempo do steel frame. As pessoas sempre nos perguntam: Meninos, o steel frame ele é mais vantajoso e mais rápido ou mais barato do que a estrutura convencional? calma, a gente tem várias coisas para destrinchar e falar os pontos positivos e negativos de cada metodologia. O steel framing, ele não é uma metodologia brasileira, assim como o convencional, eles foram importados. Mas a estrutura convencional, a gente até chama de convencional porque se popularizou muito no Brasil. E quando a gente fala do steel framing, a gente tem que entender que ainda não tem uma adesão tão grande no mercado a ponto disso ser muito mais barato do que a estrutura convencional. Se a gente for pensar pela lógica, fazendo laje, viga, pilar, colocando um tijolo em cima do outro, a gente está praticamente colocando pedra sobre pedra. Que pré-histórico, né, Caio Guedes? E quando a gente fala da estrutura e da construção em steel frame, a gente está falando de uma construção muito mais inteligente. Por quê? Porque ela é muito mais rápida, ela é econômica do ponto de vista de material, então ela precisa de menos recursos para chegar no mesmo objetivo, com muito menos desperdício. E ela vai também precisar de acabamentos adequados para ela se parecer ou se familiarizar ao acabamento da estrutura convencional. Então, quando você coloca isso na ponta do lápis, falando em custo, em financeiro, talvez hoje em dia no Brasil, em algumas regiões, você tenha até o mesmo custo ou um pouquinho a mais para o steel framing. Porém, o tempo de obra ele é bem reduzido. Vamos dar um exemplo. Enquanto numa casa de 200 metros, na estrutura convencional, você pode levar de 8 a 12 meses de obra, no steel framing, você com certeza vai levar no máximo de 3, 4 até 5 meses e a sua casa vai estar pronta para você mudar. Valores. O steel frame é mais barato que a metodologia convencional? Ainda ele não é mais barato, mas ele está chegando muito próximo dependendo do padrão da sua casa. Quando a gente fala de um padrão elevado, o steel frame é capaz de ficar até mais barato pelo tempo da obra, né? São os custos invisíveis que a gente já falou sobre o metro quadrado da construção. Então lembrando que quanto mais rápido a sua construção, menos tempo de aluguel, né? O dinheiro aplicado no banco. Fora que o steel frame ainda ele tem um valor um pouco mais elevado que o convencional, porque ele é feito por uma empresa, você gera nota e também é uma metodologia construtiva que culturalmente ainda não está empregada, popularizada no nosso dia a dia. Então temos pouca mão de obra especializada. A partir do momento que isso se popularizar, vamos ter mais mão de obra especializadas e concorrência. E vamos conseguir ter um valor melhor e mais acessível para o steel frame. A gente acredita muito nessa metodologia construtiva. A gente aposta que no período aí de 10 a 15, talvez 20 anos, no máximo, o Brasil tenha boa parte das suas construções residenciais confeccionada no steel frame, até mesmo porque a gente precisa ter um apelo ecológico na construção civil, onde que gerar resíduo, quebrar tijolo para passar infraestrutura, a gente acha isso muito pré-histórico.
E outra pergunta que os clientes nos fazem: mas Guedes e Bissoli, o steel framing, ele vai ficar passando som ou barulho, ou vai ficar muito quente? Pessoal, o steel framing, por estudos comprovados, ele tem um desempenho termoacústico muito superior à alvenaria convencional. Então, se você fizer, e esse é um princípio que a gente segue aqui no escritório, sempre com uma empresa especializada e certificada na metodologia steel framing, você vai ter um resultado final tão bom ou melhor do que a estrutura convencional. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema. Vão existir outros vídeos falando sobre a metodologia steel framing. Então, não deixe de clicar aqui no sininho, inscreva-se, por favor, no YouTube e até o próximo vídeo. Até semana que vem e muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau.